Plano de estudo tutorado, primeiro ano, ensino médio, integral, volume 3, matemática. Aula 3. Função do segundo grau. Estudo do sinal de uma função do segundo grau. Estudar a variação do sinal de uma função do segundo grau é identificar para quais valores de x temos f de x com valor positivo, negativo ou nulo. Uma função do segundo grau é escrita na forma f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c pertencente aos números reais e a diferente de zero. B e c até podem zerar, a jamais. Lembrando que quando A é positivo, é maior que zero, nós teremos o gráfico de uma parábola virada para cima. E quando A é negativo, menor que zero, a parábola será virada para baixo. Nós vamos relembrar a fórmula de Bhaskara, né? X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A, que vai nos ajudar a encontrar as raízes da função do segundo grau. E delta é o discriminante da nossa equação, b ao quadrado menos 4ac. Se o delta é maior que zero, nós teremos duas raízes reais diferentes, o que significa que o x1 será diferente do x2. Se o delta é igual a zero, nós teremos duas raízes reais iguais. x1 é igual ao x2, é o mesmo dizer que é uma raiz real dupla, né? Duas raízes reais iguais ou uma raiz real dupla, é a mesma coisa. E se o delta é negativo, nós dizemos que não há raízes reais, não há x1, não há x2. Nós vamos para o estudo do sinal de uma função do segundo grau. Vamos aprender? Primeiro caso. Se o delta é maior que zero, já sabemos que quando o delta é maior que zero, nós teremos duas raízes reais diferentes. Aqui eu tenho o caso de uma parábola com A maior que zero, virada para cima, com duas raízes reais diferentes. Então, observe que aqui eu tenho x1 e x2. As raízes no gráfico representam o local ou os locais onde o gráfico corta o eixo das abscissas, que é o eixo x. Aqui nós vemos que o gráfico corta o eixo x em dois pontos, que equivalem ao x1 e x2. Como x1 e x2 são diferentes, o delta é maior que zero. Aqui eu tenho um caso de uma parábola voltada para baixo. Então, o A é menor que zero, ou seja, o A é negativo, certo? E neste caso, o delta também é maior que zero, porque eu tenho duas raízes reais diferentes. Ou seja, o gráfico dessa parábola corta o eixo x em dois locais diferentes, x1 e x2. Exemplo, eu tenho uma função f de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Esta é uma função do segundo grau que determina uma parábola virada para cima. Aqui nós já colocamos o gráfico da parábola. Na última aula nós aprendemos como descobrir as raízes, como calcular as raízes, como traçar o gráfico. Então, aqui a gente já tem o gráfico aí para ganharmos tempo aí. Observe que eu tenho as duas raízes, o 2 e o 4. Nós vamos colorir a parte de cima do gráfico, certo? Essa parte aqui, veja que eu colori, e também essa parte que está debaixo do gráfico. E aqui nós temos as duas raízes, que é o x1 e o x2. Vamos lembrar que na parte de cima do gráfico, o sinal da função é sempre positivo. Quando nós falamos em f de x, nós estamos falando de y. Então, f de x representa y. E na parte de cima, o y é positivo. Na parte de baixo, negativo. Então, veja que foi colocado aqui um sinal de mais na parte colorida em cima
e o sinal de menos na parte colorida embaixo. Estudo do sinal da função f de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Aqui eu tenho o gráfico. O que é estudar o sinal da função? É responder para que valores de x essa função é igual a zero. Para que valores de x essa função é maior que zero, onde ela é positiva. E para que valores de x essa função é menor que zero, onde essa função assume valores negativos. Vamos aprender? Aqui eu tenho a nossa função que a gente está trabalhando. F de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. O gráfico da nossa função, na parte colorida que está em cima, mais, e embaixo, menos. Nós vamos responder onde que essa função é igual a zero. Então, veja, a nossa função é essa parábola. Eu tenho aqui essa parábola, que ela vem aqui, ó, descendo aqui, chega aqui, ela faz a viradinha e vai subindo. A parte de cima da parábola está na parte positiva. A parte de baixo da parábola, aqui eu tenho y negativo. Eu quero saber quando que essa função é igual a zero, ou seja, quando que o y é igual a zero. O y é igual a zero no zero da função. Onde é o zero da função? Aqui, no 2 e no 4, certo? Então, quando o x é 2 ou quando o x é 4, a função é zero. Ela não é nem positiva, porque não está em cima, nem negativa, porque não está embaixo. O que não é nem positivo nem negativo é nulo, é zero. Então, eu respondo que se x é igual a 2 ou x é igual a 4, implica que a nossa função f de x é igual a zero. Eu poderia dizer, implica que o y é igual a zero. Por isso que o x1 e x2 são chamados de zeros da função. Eu posso falar raízes da função ou zeros da função, porque no x2 e no x4 a função é igual a zero. Aqui eu tenho a nossa mesma função, f de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. E agora eu quero saber quando essa função é positiva, é maior que zero. Veja que é muito fácil perceber a função é positiva na parte de cima. Olha só, onde ela assume aqui o sinal de mais. Aqui também, ó, está na parte de cima. Então, onde ela assume o sinal de mais. Então, veja aqui. Do 2 para trás, ou seja, quando x fica menor que 2, a parábola sobe e assume valor positivo. E quando x fica maior que 4, a parábola também sobe e assume valor positivo. Então, eu posso dizer que se o x é menor que o 2 ou o x é maior que o 4, a nossa função f de x é maior que zero. Ou então eu posso dizer que o y é maior que zero, né? O y é positivo. Aqui eu tenho a mesma função, f de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Quando que essa função é menor que zero, ou seja, negativo? Observe que o gráfico da parábola é negativo na parte de baixo. Em cima, o y é positivo, embaixo é negativo. Então, nessa parte de baixo, quando o x vai do 2 até o 4, veja que a parábola está embaixo, está negativa. Então, eu digo que se o x estiver compreendido entre 2 e 4, implica que a nossa função é menor que zero. Eu posso dizer, se o x for maior que 2 e menor que o 4, implica que o nosso y é menor que o zero, ou seja, está na parte de baixo do gráfico. Segundo caso, se o delta é igual a zero, eu terei duas raízes reais iguais, né? Então, aqui eu tenho um caso em que o A é positivo, então, por isso, a parábola é virada para cima. Veja que aqui eu tenho apenas uma raiz dupla, ou duas raízes iguais. O x1 é igual ao x2. Aqui eu tenho um caso em que o A é negativo, parábola virada
para baixo. Veja que aqui eu tenho também uma raiz real dupla. O gráfico da parábola tangencia o eixo x, toca o eixo x em apenas um ponto, que equivale ao x1 e x2. São duas raízes reais iguais, ou uma raiz real dupla. Aqui eu tenho o exemplo da função f de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 9. Gera uma parábola virada para cima que tem apenas uma raiz real dupla. Nós aprendemos na outra aula como calcular as raízes, né? Aqui eu tenho a raiz, que é o x1, e o x2, que é o 3. Aqui eu sei que o delta é igual a zero, mesmo sem ter resolvido só olhando o gráfico. Se nós temos apenas um ponto em comum entre o eixo x das abscissas e o gráfico da parábola, é porque o delta obrigatoriamente é igual a zero. x1 é igual a x2, que é igual a 3, né? Como nós falamos aqui, que é a raiz ou zero dessa função. Então, veja que a raiz ou zero da função. Veja que nós vamos colorir somente essa parte que está em cima, já que a parábola não atinge a parte de baixo do gráfico. Na parte de cima, o sinal é mais, sempre na parte de cima mais, embaixo menos. Nós vamos responder quando que essa função é igual a zero. Então, o que é uma função igual a zero? Se ela é positiva, ela está em cima. Se ela é negativa, ela está embaixo. Se eu quero que ela seja igual a zero, ela tem que estar no meio, ela tem que estar no zero da função. Então, veja, o zero da função é o x3. Portanto, se o x é igual a 3, implica que a nossa função é igual a zero, ou que o y é igual a zero. É a mesma coisa. Vamos responder agora quando que essa função é maior que zero, é positiva. Observe que esse lado de cá é todo positivo, todo na parte de cima. O lado de cá também é todo positivo. A função é quase toda positiva. Quase por quê? Porque tem aqui o zero da função. No zero da função, ela é nula, ela não é nem positiva nem negativa. Então, se eu tirar o zero da função, ela vai ficar totalmente positiva. Olha só, se o x for diferente de 3, implica que a função, que o f de x, é maior que zero, ou então que o y é maior que zero. Vamos analisar agora quando que essa função é menor que zero, ou seja, negativa. Veja que essa parábola não está atingindo a parte negativa do plano cartesiano. Então, nós podemos dizer que não existe x tal que a nossa função f de x seja menor que zero, porque não importa o valor de x, não haverá nenhuma parte da parábola que atinja o y negativo, a parte de baixo do gráfico. Agora nós vamos para o terceiro caso, quando o delta é menor que zero, delta negativo. Não há raízes reais, não tem x1, não tem x2. Aqui eu tenho um caso em que o a é maior que zero, então a parábola é virada para cima. Veja que, se o delta é negativo, a parábola não tem x1 nem x2. Então ela não encosta, não corta o eixo x, não tem pontos de interseção com o eixo x. Veja que ela está totalmente na parte de cima do gráfico. Por isso, essa parábola é totalmente positiva. A função assume somente valores positivos em relação ao y. Então, nós dizemos que para todo, esse A aqui de cabeça para baixo significa para todo. Para todo x pertence a R, implica que a função é maior que zero. Não importa o valor de x que você atribua numa parábola dessa, sempre o y será positivo, estará na parte de cima do gráfico. Aqui eu tenho também um caso em que o delta é menor que zero, porém o a é negativo, então é uma parábola virada para baixo. Veja que se o delta é negativo, o delta está diretamente ligado ao número de raízes.
Quando o delta é negativo, não há raízes reais, não tem x1, não tem x2, então o gráfico da parábola não corta, não encosta no eixo x. Se ela tem um A negativo, ela é virada para baixo, então ela está totalmente na parte negativa do gráfico. Então eu digo que para todo x pertence a R, implica que a nossa função f de x é menor que zero, certo? Mais uma vez aqui eu tenho este A de cabeça para baixo, né, que é para todo ou qualquer que seja. Então, para todo x pertence aos números reais, implica que a nossa função é negativa, é menor que zero, certo? Não importa o valor que você atribua a x, o y sempre será negativo, sempre será menor que zero neste caso. Inequação do segundo grau. Aqui eu tenho uma função do segundo grau, a função f de x é igual a ax mais bx mais c, com a ABC pertencente aos reais e A diferente de zero. O B e o C até podem zerar, A jamais. É uma condição de existência da nossa função do segundo grau. Quando eu pego essa função do segundo grau e coloco o sinal de desigualdade, o sinal de maior que zero, isso se torna uma inequação do segundo grau. Eu posso utilizar também o sinal de maior ou igual. Eu posso utilizar o sinal de menor ou o sinal de menor ou igual. Todos esses sinais, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, são chamados sinais de desigualdade. Essas são inequações do segundo grau. Encontre todos os valores reais de x para os quais x² menos 5x mais 4 é maior que zero. Então, este é um exemplo clássico de inequação do segundo grau. Eu tenho a função x² menos 5x mais 4 e eu quero somente a parte maior que zero, a parte positiva. Então, nós vamos determinar o A, que é 1, o B, que é menos 5, e o C, que é 4. Vamos calcular o discriminante delta. Observe que a parábola é uma parábola virada para cima. Por que isso? Porque o A é positivo. O discriminante delta nós calcularemos com a fórmula B² menos 4AC. Substituindo os valores, o B é menos 5, o A é 1 e o C é 4, e fazendo as contas, né? Menos 5 ao quadrado, menos vezes menos é mais, 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 4, menos 16. Delta é 9. Então, observamos que delta é um número maior que zero. Isso significa que nós teremos duas raízes reais diferentes. Nós já sabemos aqui que o A é 1, que o B é menos 5, que o C é 4, né? O delta 9. Nós já sabemos que nós teremos duas raízes reais diferentes. Então, eu tracei aqui o eixo X das abscissas e tracei a parábola, observando que tem duas raízes reais diferentes, que é o x1 e o x2. Embora eu ainda não tenha encontrado essas raízes, eu posso afirmar que serão diferentes, porque o delta é um número positivo. O delta é um número maior que zero. Então, nós vimos que o delta foi 9. 9 é um número positivo, maior que zero. Duas raízes reais diferentes. Vamos colocar o sinal de mais, que vai ficar sempre na parte de cima. E na parte de baixo, o sinal de menos. Utilizaremos a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. X é igual menos, quem é b? Menos 5, mais ou menos, raiz quadrada de delta, que é 9, dividido por 2 vezes a, que é 1. Menos vezes menos, mais ou menos.
Raiz quadrada de 9, 3 e 2 vezes 1, 2. Chegou aqui, eu vou fazer com uma vez com mais e uma vez com menos, que é o x1, x2. Então, 5 mais 3, 8 sobre 2, 4. Encontrei a primeira raiz. Agora com menos. 5 menos 3, 2. 2 sobre 2 é 1. Pronto. Então, vou traçar aqui o gráfico, né, a reta do eixo x, parábola virada para cima, as duas raízes, que é o 1 e o 4, sempre a menor primeiro. Na parte de cima do gráfico, o sinal de mais. E na parte de baixo, o sinal de menos. Então, aqui eu tenho o gráfico, eu tenho a nossa equação que nós vamos trabalhar, que é x² menos 5x mais 4 maior que zero. Se eu quero a parte maior que zero, obrigatoriamente eu quero a parte positiva. Se tivesse pedindo menor que zero, seria a parte negativa. Então, observamos que nessa parte em que a parábola sobe, ela é positiva. Aqui também. Então, veja, quando x fica menor do que 1, ou x fica maior que o 4, a parábola sobe e assume um valor maior que zero, que é o que foi pedido nesta inequação de segundo grau. Então, se x é menor que 1 ou x é maior que 4, implica que a função é maior que zero, ou implica que o y é maior que zero. Agora é com vocês. O impossível é desculpa para o desistente e desafio para o vencedor. Até a próxima.